Agora sim. Então, para nós compreendermos a chegada dessa célula no processo neoplásico, nós precisamos entender primeiro esse HPV relacionado aos processos infecciosos, tá? Então, essa infecção associada leva-se essa cavidade cervical a uma inflamação, e essa inflamação pode gerar, então, lesões nesse epitélio. Essas lesões no epitélio então, elas iniciam através da transformação desse epitélio normal a um epitélio atípico, um epitélio onde você vai visualizar uma discariose, onde você vai visualizar um dismorfismo, tá? Essas primeiras lesões, então, são chamadas de L-zil. O que é o L-zil? É a lesão intraepitelial de baixo grau, tá? Então, L-zil, ela atinge células escamosas maduras, tá? Quais são essas células escamosas maduras? Superficial e intermediária, tá? Então, coloca lá na anotação de vocês. L-zil, lesão intraepitelial de baixo grau, atinge células escamosas maduras. Aí, entre parênteses, superficial e intermediária, tá? Então, você vai visualizar essa modificação nessas células, e a primeira coisa em que você vai conseguir visualizar nessa lâmina, nessa célula propriamente dita, é um núcleo que vai exibir uma discariose leve, ou seja, uma simples modificação. Modificações ainda bem singelas, bem discretas, mas que você já consegue sim dizer que ali já não é mais um simples processo inflamatório, sim, já tem uma lesão, tá? Essa lesão, ela pode regredir espontaneamente. O que isso significa? Que o teu próprio organismo pode trabalhar para que essa lesão ela seja diminuída, ela volte até a zero, tá? Então, o teu próprio organismo pode sim trabalhar na regressão dessa lesão. E o que é muito comum. Hoje em dia, são poucos os médicos que já iniciam um tratamento efetivo para essa paciente já no L-zil, tá? Por quê? Porque ele está muito relacionado à nossa imunidade. Então, se tu consegues trabalhar na melhora dessa tua imunidade, é óbvio que a gente tem um efeito contrário com o vírus, ele tem uma diminuição, tá? O vírus, na maioria das vezes, ele fica incubado no teu organismo e ele espera justamente uma aberturinha, uma predisposição imunitária do teu organismo para ele agir, tá? Deixa eu só aceitar aqui o colega. Pronto. Bom, você vai visualizar nesse citoplasma, então aqui a gente já mostrou para vocês aqui nesse primeiro ponto que tem essa leve discariose, tá? Essa pequena modificação. Quando você vai visualizar o citoplasma, vocês lembram que nas aulas ainda presenciais eu falei, olha, na citologia a gente não olha só uma coisa ou outra. Você olha ali o organismo por completo, a célula por completo. Você vai visualizar se tem tendo lesão no núcleo e vai visualizar se está tendo lesão no citoplasma, tá? As lesões relacionadas ao HPV, elas atingem primeiramente o núcleo, que é onde o HPV tem a sensibilidade, ele precisa estar no núcleo dessa célula, para ele conseguir o processo de replicação dele, e posteriormente é que ele causa a lesão no citoplasma, tá? Então, no L-zil você vai visualizar uma mudança grosseira, mais acentuada no núcleo, e posteriormente no citoplasma. Então, esse citoplasma, ele continua ainda bem abundante, tá? E com as suas delimitações, tá? Então, ó, eu tenho ainda aqui, ó, um núcleo bem grande, aliás, perdão, um citoplasma bem grande dessa célula, tá? Então, aqui eu tô tendo as primeiras modificações ainda no núcleo. O citoplasma ainda continua mantido, tá? Qual é a principal evidência relacionada ao HPV? É você visualizar o coilócito nessa célula,
tá? Então, você visualizou o coilócito, você já pode dizer que essa paciente tem, no mínimo, um Lzinho, tá? Então, coloca lá a relação. Coilócito, paciente, no mínimo, tem um Lzinho, tá? Você vai olhar para o núcleo dessa célula. E ao observar o núcleo dessa célula, você vai ver que ela tem um contorno levemente irregular. Ó, célula normal, superficial normal, intermediária normal. Todas essas estão sofrendo o processo de atipia, tá? O processo de lesão. Então, é muito bom quando na lâmina ele coloca pra gente assim, quando traz na lâmina pra gente uma célula normal e ao lado traz as modificadas. Porque a partir dessa normal é que tu tem um norte. Tudo que tiver diferente disso aqui, essa paciente está tendo uma modificação celular, tá? Então, você vai visualizar, ó, que a gente já tem um leve contorno irregular, ó. Olha o núcleo da célula intermediária redondinho, bonitinho. Olha como esse núcleo já está sofrendo algumas modificações aqui, ó, da sua membrana nuclear. É um dos primeiros pontos a se visualizar relacionado a essas lesões, tá? Segundo ponto, uma hipercromia leve. Olha, coloração de célula intermediária, de núcleo celular intermediário. Olha essa célula já sofrendo a lesão. Olha a coloração desse núcleo, bem mais intenso, tá? Bem mais queratinizado. Tá? A queratinização está envolvida diretamente a esses processos de lesão, tá? E é uma das principais características de carcinoma também, tá? E a cromatina ainda continua bem distribuída, tá? Então, a cromatina são todos esses pontinhos roxos aqui, ó, que vocês estão visualizando dentro da célula. Se nós formos passar aqui, dividir esse núcleo em 4 quadrantes, você visualizaria que essa cromatina ela continua bem distribuída na célula, tá? Então, esse HPV ele está levando a uma lesão nessa célula, mas ainda não a modificou por completo. Então, são modificações ainda bem discretas, modificações ainda bem simples, tá? E a coisa mais linda de você visualizar relacionada a esse coilócito, então, é a visualização desse halo perinuclear, ó. Tá? Então, isso aqui a gente chama de halo perinuclear. É ao redor do núcleo que acaba se expandindo para o citoplasma dessa célula. Bom, um ponto que nós não podemos descartar. O HPV relacionado ao Lzil, ele leva essa paciente a um processo infeccioso. E eu ainda não tenho nenhuma característica de neoplasia nessas células. Tá? Então, o HPV, nesse caso, ele segue uma linha infecciosa ainda. Por isso que eu consigo, na maioria das vezes, regredir espontaneamente essa paciente, tá? Bom, e aí nós também temos a relação núcleo-citoplasma alterada nessa paciente. O que é isso, professora? A relação núcleo-citoplasma. Você consegue observar, é justamente o que a gente faz visualizando o núcleo e o citoplasma dessa paciente. Então, como é que isso funciona? Quanto menor o núcleo relacionado ao tamanho do citoplasma, a gente tem uma baixa relação núcleo-citoplasma, tá? Então, eu tenho uma diferença bem grande entre o tamanho do núcleo e o tamanho do citoplasma. Células normais escamosas maduras possuem, então, uma baixa relação núcleo-citoplasma. Então, os pacientes células normais, então, possuem essa baixa relação núcleo-citoplasma, ok? Quando a gente está tendo as lesões, essa relação núcleo-citoplasma, então, ela é alterada, tá? Então, a gente diz que ela tem uma leve alteração na relação núcleo-citoplasma, então, ela fica levemente aumentada essa relação, tá? Então, ó, olha o tamanho do núcleo da célula normal, olha o tamanho do núcleo da célula que já está sofrendo esse dismorfismo, tá? Então, tu observas que ele aumentou, tá? Então, eu tenho uma leve alteração nessa relação núcleo-citoplasma, tá? Então, ela fica levemente aumentada. Bom, primeiro ponto, então, relacionado a esse Lzinho que nós falamos, é o coilócito, a visualização desse coilócito. Então, ele é uma célula clássica superficial intermediária com... Só diminuir o volume aqui.
Então, você vai visualizar, é uma célula clássica, superficial ou intermediária, ou seja, esse coilócito atinge tanto a mais matura, que é a superficial, quanto a outra, que é a intermediária, tá? Então, é uma clássica célula superficial intermediária com grande halo perinuclear, tá? Esse halo perinuclear a gente pode chamar também de cavitação perinuclear, tá? É o primeiro ponto, então, relacionado a esse coilócito, é você visualizar esse halo, tá? Ao redor do núcleo da célula. O que você vai visualizar também? Uma condensação citoplasmática periférica. Devido à formação desse halo perinuclear, gente, ele começa a expulsar esse núcleo, esse citoplasma, para fora da célula. Então, você vai visualizar aquele núcleo, esse citoplasma, ele começa a ir todo para a periferia da célula. Vamos fazer a comparação? Olha a célula superficial normal. Olha a célula superficial sofrendo a entrada desse coilócito, tá? Olha como é que fica o citoplasma dela, fica muito mais escurecido na periferia. Olha aqui citoplasma normal, bem íntegro, tá? Então, isso aqui é uma condensação citoplasmática periférica, tá? Então, o citoplasma ele migra todo para a periferia. E outro ponto principal também relacionado a esse coilócito é quando você visualiza pelo menos uma normalidade no núcleo, seja ela binucleação, como é o caso dessa aqui, ó, seja ela hipercromasia, que é a coloração intensa desse núcleo, como essa, ou irregularidade do contorno nuclear, que essa também está sofrendo, esse núcleo todo disforme, tá? Dessa sua membrana nuclear. Compara a célula normal com a célula que está sofrendo o processo de dismorfismo, tá? Então, aqui são características relacionadas ao coilócito. Esse coilócito, ele não depende do tipo de HPV, tá? Ah, coilócito só é relacionado ao vírus de alto risco. Não. Todo HPV tem esse processo de coilócito, de coilocitose relacionado a ele, tá? Então, todo HPV, tanto de baixo, quanto de médio, quanto de alto risco, ele vai te levar à formação de coilócito, tá? Então, você pode visualizar o coilócito na célula superficial, na célula intermediária, mas relacionado a qualquer tipo de HPV, tá? E Só que a professora, gente tem... Fala. essa hipercromasia, ela não acontece só na disqueratose? Se a hipercromasia só acontece na disqueratose, sim. Mas, peraí, não entendi a tua pergunta. Não, é porque eu achei que ela acontecia só na disqueratose e quando houvesse um coilócito, eu achei que essa hipercromasia ela não acontecia. Ah, não, é uma das características principais do coilócito é você visualizar essa intensa coloração do núcleo, que está relacionado também à disqueratose. Mas a disqueratose a gente deixa mais para falar ela diretamente em agazil e em carcinoma, porque a disqueratose em si, ela está relacionada aos processos neoplásicos, entendeu? Mas a intensa coloração desse núcleo, dessa cromatina, está relacionada diretamente à presença do coilócito, tá? Gente, não é que eu vou visualizar o coilócito apenas no L-zil, não é isso. Mas esse coilócito, né, te assegura que essa paciente tem, no mínimo, um L-zil, entendeu? Ele é o primeiro sinalizador para você dizer, olha, essa paciente realmente está tendo alguma modificação no seu epitélio. E é no mínimo um L-zil, entendeu? A relação do coilócito ao L-zil é verdadeira, porém, não é todo o L-zil que vai ter coilócito, tá? Mas na rotina, no real mesmo, a maioria dos L-zis, eles estão sim relacionados ao coilócito, tá? De lâmina de L-zil que eu já li, todas elas tinham coilócito, tá? Mas vai aquelas exceções também, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês duas células, onde você visualiza nitidamente esse coilócito, tá? Coisa mais linda, olha. Célula intermediária, tá?
Olha o núcleo já tendo essa Gente, vocês estão me escutando? Agora sim. Voltou. Ai, tá. Acho que deu quedinha na internet aqui. Pronto. Então, aqui, ó, vocês visualizam esse citoplasma indo todo mesmo para a periferia. Ah, ele tá nessa situação porque ele quer? Essa célula tá nessa situação porque ela quer? Não, tá? Isso aqui é a invasão do HPV, quando ele começa a assumir a replicação desse núcleo, as atividades nucleares, ele começa a fazer esse processo de condensação desse citoplasma na periferia, tá? Com a formação desse halo perinuclear, tá bom? Olha o dismorfismo aqui, olha a alteração nuclear aqui, ó, da borda. Olha a cromatina sendo visivelmente observada, ó, tá? Porém, ela ainda continua bem de boa, que é que vocês vão ver a modificação dessas cromatinas nas células mais à frente, tá? Ó, outra célula lindinha, formando halo perinuclear. Vocês conseguem observar aqui comigo a borda dessa membrana, ó, bem nítida aqui, ó, escura ao redor desse núcleo, que é o diferente nessa célula aqui, ó. Essa célula vocês conseguem observar a borda nuclear? Não, né? Então, célula normal, a gente não visualiza a borda nuclear. Aonde é que eu tenho essa borda nuclear, visualização dessa borda é justamente na ação do HPV. Gente, eu estava assistindo uma aula no final de semana e em que o professor estava falando para a gente justamente dessa relação do HPV. Até outro dia, essa relação do HPV ao carcinoma já, ele girava em torno de 70% a 80%. Hoje em dia, a maioria dos cânceres de colo do útero estão de 90% a 99% relacionados ao HPV. Ou seja, quem causa hoje a lesão no colo do útero é, de fato, a presença do HPV, tá? E no Brasil, a presença do HPV 16 e 18, que são os HPVs de alto risco, esses sim é que estão intimamente relacionados aos cânceres de colo do útero. Já foi constatado que essas mulheres que têm o câncer de colo do útero, quando faz a captura híbrida, a numeração, os HPVs presentes ali, em sua maioria é o 16 e o 18, tá? Então, você pode sim fazer essa relação. Presença do HPV pode me levar a um câncer de colo de útero. Tá? Bom, e o HSIL? O HSIL, então, é a lesão intraepitelial de alto grau, tá? Está relacionado diretamente à presença dos vírus de alto risco, tá? O HPV de alto risco. São lesões em que você vai visualizar essa célula com descariose de moderada a grave em células imaturas. Então, essa lesão agora vai ser nas células parabasais, tá? Nas células profundas. Gente, fazendo a relação com a nossa aula passada, em que nós falamos sobre as neoplasias intraepiteliais cervicais, o NIC, nós podemos colocar que o LZIL, ele seria no corte histológico o NIC1, e o HZIL no corte histológico seria NIC2 e NIC3, tá? Já relacionado justamente a essa discariose. Então, no LZIL, essa discariose ela ainda é leve. Já no HZIL, essa discariose ela já é moderada a grave, em células profundas, tá? Você vai visualizar o núcleo dessa célula extremamente hipercorado. A cromatina dessa célula já é uma cromatina mais grosseira, mais visível, sabe? E apresenta uma também alteração nessa relação núcleo-citoplasma, tá? As células profundas, diferente das células maduras, a relação núcleo-citoplasma ela é alta, tá?
Então, ó, o tamanho do núcleo, quando comparado ao tamanho do citoplasma. Então, esse núcleo é grande, tá? Então, a gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma. O que acontece na lesão de alto grau? Essa alteração, essa relação, ela fica ainda mais aumentada, ou seja, esse núcleo aumenta ainda mais de tamanho, tá? Dependendo da célula profunda, você quase não visualiza esse citoplasma, tá? De tão grande, tão aumentado que foi esse núcleo. Quando a gente faz essa relação do HZIL ao HPV, agora a gente já não tem mais uma linhagem meramente infecciosa. Já esse vírus já codificou, já modificou a replicação nuclear total, e essa lesão agora, esse HPV, então, está seguindo uma linhagem neoplásica. O objetivo dele agora é tornar um carcinoma naquele epitélio, tá? Então, a partir daí, eu já não tenho uma mera infecção, eu já tenho características de uma neoplasia. Já é uma neoplasia, professora? Ainda não, tá? Porém, agora nessa fase já se exige um tratamento mais efetivo desse paciente, tá? Então, na maioria das vezes, quando o paciente é diagnosticado com HZIL, você já tem lesões macroscópicas sendo visíveis naquele colo do útero, tá? Então, você já tem, sim, os cancros, você já tem as verrugas relacionadas aí. Então, geralmente, você tem que fazer um tratamento, tá? Tratamento medicamentoso, tratamento por cauterização. Então, hoje é muito comum, tá? Você fazer a cauterização por conta do agravamento da presença desse HPV, tá? Que gera, então, aquelas lesões grosseiras no colo do útero que precisam geralmente ser retiradas, tá? Aí, bora visualizar aqui a alteração justamente nessas células profundas, tá? Então, olha, célula profunda, profunda, profunda. Isso aqui é uma profunda, né? Essa aqui ela tá toda dobrada. Essa aqui é profunda, essa é profunda, essa aqui é profunda, tá? Bora começar a caracterizar essa célula, visualizar por que ela é um HZIL. O primeiro ponto é que a lesão está sendo em células profundas, tá? Então, é aquela célula mais redondinha, com um núcleo abundante, citoplasma mais fino, tá? Então, o primeiro ponto é visualizar o núcleo. Vamos olhar o núcleo dessa célula, tá? O núcleo você consegue observar que a gente tem um dimorfismo, que nós temos um dimorfismo nuclear. Espera aqui só um pouquinho que o momento está acabando, tá? Nós temos um dimorfismo nuclear, alteração nessa borda da membrana nuclear, ó. Então, você vê que esse núcleo ele não está mais tão redondinho, ó. Já tem modificações nessa borda. Você já começa a observar essa membrana nuclear de uma forma mais grosseira. Olha que cromatina grosseira aqui dentro, tá? Olha esse núcleo de célula normal, tá? Olha o núcleo dessa célula que está sofrendo a lesão. Essa cromatina grosseira, é como se ela tivesse montada ali, como se fosse um quebra-cabeça ali dentro, aquela coisa bem grosseira, tá? Então, aqui a gente tem, ó, cromatina mais grosseira. Nós temos uma hipercromasia, olha a coloração desse núcleo bem mais intenso, tá? Então, aqui são características de HZ. Só que vocês conseguem observar, fala. Depois de quanto tempo que a pessoa inicia sua relação sexual que aparece o HZIL na mulher? Que pode vir a levar ao HZIL? Gente, de um processo inflamatório. A chegada de um HZIL não é do dia para a noite. A gente tem aí pelo menos modificações há anos que já estão acontecendo nessa paciente. E a chegada do simples processo inflamatório até um carcinoma, algumas literaturas colocam que é no mínimo 10 anos. E algumas outras literaturas ainda falam que é de 20 a 30 anos. Ou seja, você visualizar um carcinoma numa mulher de 20, numa mulher de 30 anos é quase impossível, segundo a literatura, tá? No HZIL, a gente diminui um pouquinho mais esse tempo, então pode levar, continua sendo há anos, mas menor do que esses 10 anos. Então, gira ele em torno lá dos seus 5, 7, 8 anos. Vai depender muito de como está o organismo dessa paciente, quando eu faço essa relação ao seu sistema imunitário, tá?
Então, não é do dia para a noite, não, gente. Não é hoje que você adquiriu o HPV, amanhã você já vai ter um processo infeccioso, amanhã e depois de amanhã já é HSIL, já é neoplásico. Não, tá? É um vírus que ele tem uma extrema afinidade por esse epitélio, mas as suas modificações, elas são devagar, elas são lentas, tá? Então, hoje ele começa uma modificação, amanhã ele aumenta um pouquinho, mas é uma coisa muito gradual e muito lenta, tá? Por isso que hoje a gente tem tratamentos efetivos em cima dessas lesões, seja do LSIL, seja do HSIL, tá bom? Eu consigo um tratamento hoje para o HSIL, por meio da cauterização e por meio medicamentoso, de levar esse colo do útero à normalidade total, tá? O que acontece? Na maioria das vezes, essa paciente não tem aquele costume de ter de realizar o seu preventivo anualmente, de estar se cuidando, de estar se tocando o tempo todo, e quando ela vai observar, ela já está com uma lesão de alto grau, tá? E dependendo do estadiamento, é um pulo para um carcinoma, tá? Então, hoje em dia, o câncer de colo do útero, ele está relacionado diretamente à mulher não se cuidar, tá? Então, ou não se cuidar, ou não ter acesso para isso também, é claro, tá? Diga. Professora. Pode falar. Professora, eu tenho uma. Acho que foi a Lani, não foi que falou? Não sei. Escolham aí, vocês duas, qual ímpar? Professora, Fala. tem mulheres que apresentam essas verrugas na parte dos lábios, né, da parte externa da vagina. Quando tratado, ele pode ser que evolua para um câncer do colo do útero, ou só quando essas lesões estão diretamente no colo do útero? Peraí. Ó, essas lesões, deixa eu ver se eu entendi. Essas lesões a nível de vulva, tá? Eles estão relacionados geralmente aos vírus não oncogênicos, tá? Então, elas não vão te levar a um HSIL, tá? Porém, se ela já tiver adentrado naquela cavidade vaginal, que é onde o HPV oncogênico tem a maior sensibilidade, se eu não tratar, aí sim pode levar a um HSIL. Mas se eu tratar aquilo ali, aí a gente tem uma regressão a zero, tá? Professora, Diga. assim, essa lesão de alto grau, ela só quando a mulher tem relação, sofre um pequeno processo inflamatório, né? Aí a mulher pode contrair essa lesão no decorrer da vida, ou só se ela tiver contato e contrair HPV. Repete aí, porque minha internet caiu e eu não consegui escutar o início da tua pergunta. Tá. A mulher, quando começa a vida sexual, quando ela tem relação, ela sofre pequenos processos inflamatórios, né? Pequenas lesões. Correto. Mas isso acontece, pode ocorrer esse HSIL no decorrer da vida, ela tendo a relação sexual, a vida sexual ativa, ou só se ela entrar em contato e contrair o HPV. Para a chegada do HSIL? Isso, ou do LSIL, essas lesões. Isso. Acontece só se ela entrar em contato com alguém com HPV ou pode contrair no decorrer da vida sexual? Gente, hoje em dia, se eu disser para vocês que todas as pessoas que têm atividade sexual, elas já possuem o HPV, vocês vão acreditar em mim? Vocês têm que acreditar em mim, porque isso é uma verdade, tá? Então, pode ser que eu, você e todos os outros colegas possuam já esse vírus em seu organismo, mas ele está incubado, que é o que acontece na maioria das vezes. Você adquire ele lá nas tuas primeiras atividades sexuais, tá? Dependendo da tua idade, você adquire ele lá naquela fase, porém, ele vai começar a se modificar mais para frente, então 10, 15 anos depois. Ou então, ele pode ficar inativo, incubado o resto da vida,
tá? Então, essa relação teve a atividade sexual, hoje em dia, a predisposição de você ter o HPV é muito grande, ponto. Mas, o que que vai me levar a esse HPV, levar essa lesão ao meu organismo? Principalmente, a minha imunidade, tá? Então, o primeiro ponto está relacionado à minha imunidade. O que que o HPV quer? Ele tá lá na mucosa, ele tá bem aqui assim, no ponto de entrar, ele ainda não entrou. Tu teve uma atividade sexual que lesionou essa mucosa. O que que o HPV faz? Adentra essa mucosa. Ele adentrou essa mucosa, ele pode ficar lá quietinho, ou então ele já começar o processo dele de ativação, de replicação, tá? Se ele começar a se ativar, aí é que ele pode levar a um L-zil e posterior um H-zil, tá? O objetivo dele não é ficar ali na célula superficial e na intermediária, gente. Ele quer ir para onde ele vai conseguir se replicar, aonde ele vai conseguir sobreviver, tá? Quando ele chega no H-zil, é que a gente chama que essa célula adquire uma característica de imortalidade, tá? É uma relação direta em que o HPV consegue fazer nessa célula. Ele toma conta dessa célula, mas ele não vai destruir ela. Então, ele vai modificar ela todinha e não destruir. Porque se ele destruir aquela célula, ele vai se destruir também, tá? Então, o objetivo dele não é destruir a célula. É fazer o quê? Modificar ela. O que que ele faz nessa modificação? Leva esse paciente a um L-zil, a um H-zil e a um carcinoma, tá? Então, você pode adquirir, sim, esse HPV no decorrer da tua vida, só que ele pode ficar incubado ou não. Se ele não ficar incubado, se ele se tornar na forma ativa, que a gente chama, aí as proteínas relacionadas a essa replicação desse HPV é que vai fazer esse processo infeccioso, neoplásico, até a chegada do carcinoma. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Professora, Professora, Oi, Eudó. deixa a Oi, menina Eudó. Deixa a colega falar. falar primeiro. professora, Fala. digamos que a paciente o vírus não esteja mais incubado, ela já está ativo e ela desenvolveu as lesões, fez a cauterização, digamos assim, ela ficou curada ali. Mas aí ela tem que ficar muito mais alerta, fazer um rastreamento muito Sim. mais intenso do que as outras pacientes, Muito porque mais o vírus já está ativo, ela tem que fazer, digamos assim, de 6 em 6 meses, de ano a ano, esse rastreamento, como é que é? Não falo para ela fazer de semestre a semestre, não. Geralmente, eles pedem de semestre a semestre se ela foi diagnosticada e está fazendo o tratamento. Fez o tratamento, aí eles pedem que ela faça o preventivo daqui a 6 meses. Se nesse próximo ela já der negativa, ela pode fazer de ano a ano, tá? Então, só é recomendado dos 6 meses se ela estava fazendo um tratamento, aí ela faz com 6 meses, tá? Tá certo. Ela precisa, sim, ter um cuidado maior, porque o organismo dela já está muito mais sensibilizado, tá? Então, uma vez que esse HPV já atingiu, já transformou essas lesões, ele pode agora muito mais rápido fazer outras lesões. Então, ela precisa, sim, ter um cuidado redobrado, tá? Tá bom, professora, obrigada. Belezoca, bora voltar. Tô gostando. Posso fazer a pergunta agora? Ai, oi, Eudócio, faça, perdão. Eu li em algum lugar aqui no livro, ou na sua aula, que o cancro, né, ou o cavalo de Cristo, que são habilidades e tal, também vem em decorrência disso. Eu li errado, estou equivocado, para não poder fazer a pergunta seguinte? Eu não entendi. O cancro, as verrugas estão o quê? Ou o cavalo de Cristo, são nomes que Sim. se davam, vídeos que davam. Estão associados ao HPV, correto? Sim, correto? Correto. Pronto. Então, partindo desse princípio, eu sou de uma geração que já trabalhava na farmácia, onde muitos homens chegavam com esses problemas. Os médicos passavam nitrato de prata para fazer a cauterização e passavam antibiótico, ok? Ok. Se hoje, a senhora disse que toda pessoa que tem a vida sexual ativa é para ter isso, por que hoje eu não vejo, eu continuo na farmácia, eu não vejo tanto caso disso nos homens, está relacionado basicamente ao preservativo, porque praticamente, eu acho que nos últimos 10 anos,
Eu não vi um colega apresentar, alguém chegar e comentar comigo sobre isso. Mulheres, sim, essas verrugas, tipo couve-flor e tal, muitas, mas homem não. A mucosa da mulher, ela é muito mais suscetível, ela é mais vulnerável a essas lesões. Por isso que a gente ainda tem grandes casos de mulheres tendo, de fato, essas verrugas, né? Os cancros, né? Esqueci o nome do outro, cavalo de não sei das quantas, que é o nome popular, tá? Então é muito comum a gente visualizar por conta da sensibilidade da mucosa da mulher, tá? O que aconteceu também para a gente ter essa diminuição nos homens? Os homens estão tendo um pouco mais de consciência com relação principalmente à sua higienização, tá? Não sei se eu cheguei a falar em aulas presenciais com vocês, mas hoje a incidência de câncer de pênis, principalmente no Maranhão, ela está relacionada diretamente à higienização do homem, tá? Então, o homem hoje, ele está aprendendo mais a se higienizar, tá? Então, por conta dessa higienização, ele também diminui a sua sensibilidade frente à presença desse HPV, entendeu? Então, está relacionada principalmente a isso. De fato, há alguns anos atrás, a gente tinha mesmo muitos homens chegando a fazer a retirada total do pênis por conta de higienização, por conta de zoofilia, relacionadas à presença do HPV, sim. Tá bom? Respondi tua pergunta, Eudócio? Sim, perfeito. Obrigado, professor. Por nada. Então, bora continuar. Aí sim, então já falo. Ah, não mostrei outra imagem, né? Então, aqui, olha, a gente tem várias célulazinhas também profundas. Olha, gente, essa irregularidade nuclear aqui, que coisa mais linda. Gente, eu vou falar linda. Não é porque eu estou desejando que essa mulher tenha um Hzil, tá? Não me interpretem dessa forma. É porque quando a gente consegue visualizar células assim, sofrendo essas discarioses, essas displasias, é muito encantador para um citologista, tá? Então, eu vou sempre falar esses termos, olha que célula linda, olha que célula encantada, sabe? Tá? Então, não me levem a mal a isso não, tá? Então, a gente tem, ó, uma irregularidade bem grande dessa borda nuclear. Olha que eu tenho irregularidade de borda nuclear e tenho hipercromasia, tá? Por conta dessa hipercromasia, eu não consigo visualizar aqui se essa cromatina está grosseira ou não, quando comparada a essa célula, tá? Então, aqui eu não consigo visualizar a cromatina por conta dessa hipercromasia, tá? Então, aqui eu tenho ó, uma binucleação muito linda. Isso aqui são leucócitos que estão relacionados intimamente a esse processo de lesão, tá? Para a gente chegar ao carcinoma, compreender o carcinoma, o que eu não posso esquecer? Alguns aspectos relacionados à positividade dessa malignidade. Quais são? Presença de anormalidades em mais de uma célula. Então, não adianta você encontrar apenas uma célula ou apenas um grupamento para você dizer que aquela paciente está sofrendo um carcinoma. Não, preciso encontrar numa lâmina por completo para poder bater o martelo e dizer, não, isso aqui de fato são características de um carcinoma, tá? Presença de várias características associadas ao padrão de malignidade em cada célula visualizada como anormal. Então, não basta eu encontrar apenas uma característica dentro daquela célula, tá? Eu preciso encontrar, no mínimo, aí 3 características dentro dessa mesma célula para eu dizer que essa célula está sofrendo um processo de neoplasia. Então, uma característica ainda não é de indicativo de carcinoma. Pode ser um L-zil, pode ser um H-zil. Agora, se você encontrar, no mínimo, 3 características dentro dessa mesma célula, aí a gente já pode trabalhar em cima de um carcinoma, tá? Você vai visualizar também células preservadas, células íntegras naquela lâmina, para poder fazer o comparativo do que é uma célula normal e o que é uma célula que está sofrendo a neoplasia, tá bom? O que mais que eu preciso visualizar? Um critério de malignidade extremo, é quando esse paciente já está num carcinoma, num alto estadiamento de um carcinoma invasivo, é o processo de diátese tumoral, tá? Então, o que é a diátese tumoral? É como se essas células estivessem migrando mesmo, sabe? Como se elas quisessem estar invadindo aquela membrana basal. E que, de fato, é isso que acontece, tá? Quando a gente tem o rompimento dessa membrana basal, então, é que a gente já tem um estadiamento efetivo ali para a chegada de um carcinoma, tá? E
visualizar a estrutura. Oi. Quando a mulher já está com câncer de útero muito avançado já, tem um líquido que... Porque tipo, eu tinha uma amiga, né, que infelizmente ela faleceu por conta do câncer de útero e do colo De útero ou de colo do útero? do útero. E desceu De um útero? líquido... do colo do útero. E desceu um líquido muito fétido. Qual é o nome desse líquido? Quem está falando comigo? É Elisa. Ela estava com câncer de colo do útero e Já muito avançado. já avançado, e aí um belo dia saiu um líquido fétido. Muito fétido, assim, sim. Elisa, eu vou ficar te devendo essa informação, tá? Eu vou precisar avaliar, porque eu ainda não tinha visto. Porque, assim, tem uma secreção purulenta que acaba saindo nesse estadiamento, tá? Porque ali a gente já tem células entrando em necrose, nós temos geralmente muitos eritrócitos, muitos leucócitos, então acaba levando, de fato, à formação dessa secreção purulenta. Mas eu teria que investigar mais o que de fato é aquela secreção, tá? Então, nesse caso aí, eu vou ficar te devendo essa informação, tá? Eu vou pesquisar direitinho de fato o que é, para eu te dizer com certeza, tá? Agora, assim, de fato é. A partir do carcinoma, nós temos sim um odor muito mais proeminente nessa cavidade vaginal, justamente porque eu estou tendo um exudato inflamatório absurdo ali. Então, vai ter, de fato, uma secreção. Agora, pode ser diferente da que tu estás falando, tá? Então, eu não te confirmo essa informação, não, tá? A gente vai pesquisar, beleza? Professora, Tá bom. Diga. eu tive uma tia também que faleceu de câncer no colo do útero e ela falava que saía essa secreção, esse líquido fedido. Ela tinha até um banheiro separado só para ela, porque ela disse que quando ia fazer xixi sempre saía. Gente, de fato, eu vou pesquisar essa informação, tá? Eu vou ficar devendo ela hoje para vocês, mas eu trago na próxima aula, tá? Deixa eu até anotar aqui. Cadê minha caneta? Elisa, me cobra pelo WhatsApp. Tá bom. Eu tô achando a caneta agora no momento, para eu trazer essa resposta para vocês, tá? Não vou confirmar nada por eu não ter certeza, tá? Então, para não falar coisas erradas, eu prefiro me abster. Mas eu pesquiso. Então, bora voltar. Então, a gente tem, então, nessa diátese tumoral, essa invasão, de fato, desse epitélio, tá? Então, nós já temos ali processo. Quando a gente já tem a invasão, gente, o perigo de se chegar a um carcinoma invasivo, um carcinoma invasor, é porque essas células, elas já adquirem característica de metástase. Então, esse é o perigo, porque invadindo essa cavidade, invadindo esse epitélio, essa célula ela pode chegar agora a qualquer órgão, tá? Então, quando ela entra em processo metastático, o problema é esse, porque essa célula agora, esse HPV, ele atingiu 100% do controle dessa célula. Então, não é mais a célula que manda nela, agora é o HPV que está modificando. E agora ele vai querer migrar para onde ele bem entender. Para onde é que ele vai migrar, gente? Para onde ele tiver principalmente uma maior vascularização, tá? Então, hoje nós temos pacientes que iniciaram com um determinado tipo de câncer e ele acaba falecendo não em decorrência daquele primeiro câncer, mas de um segundo câncer. Então, hoje a gente tem uma relação direta aos cânceres de pulmão relacionados a processos metastáticos de outros órgãos, tá? Então, a gente já viu pacientes iniciando com câncer de mama e depois entrando em um câncer pulmonar. Por quê? Porque ali é onde a gente tem o maior nível de oxigenação, é onde a gente tem as trocas gasosas, né? Então, ali eu tenho uma oxigenação muito efetiva. O que o HPV quer? Se metabolizar, entrar no processo de metabolização. E ele precisa, então, da oxigenação para ter esse processo de metabolismo, tá? Então, hoje em dia é muito comum. Esse é o perigo, então, desse paciente entrar num carcinoma invasor. E a visualização, então, dessas estruturas estranhas que vocês vão visualizar mais para frente, tá?
Esse carcinoma, então, estima-se que 70% dos cânceres cervicais estejam associados ao HPV 16 e 18, 90 a 99% estão relacionados ao HPV e 70% está relacionado ao 16 e ao 18, tá? Então, olha como o HPV 16 e 18, que eles estão incluídos nesse grupo de alto risco, eles são, de fato, muito agressivos mesmo, sabe? A capacidade deles de replicação é de uma forma muito grosseira. Você vai visualizar nesse carcinoma células bizarras, células estranhas, células características, tem umas que parecem um girino que a gente coloca na citologia, tá? O núcleo dessa célula. Oi. Eu já ouvi falar alguma vez, não tenho certeza, que a gente também tem um tipo de HPV que se pega quando a gente vai nas lojas, fica experimentando uma roupa. Tipo assim, eu experimento uma roupa, uma calça. Você vai lá e experimenta. Existe tipo um certo tipo de HPV que se pega com esse tipo de... Esse tipo, assim, quando uma pessoa veste roupa da outra. Tem esse fato mesmo? De transmissão, assim? Esse HPV aí, no caso, ele teria que ultrapassar essa roupa, ultrapassar a tua vestimenta interna, a tua calcinha, até chegar na mucosa, tá? Para ele ser considerado HPV oncogênico. Pode ser que você adquira os HPVs não oncogênicos, tá? Que esses são relacionados à nossa pele, tá? Aí esses você pode pegar, tá? Mas os de mucosa, ui, São coisas que pega, né? Então, pode é o quê? realmente acontecer. Não, eu falo que existe realmente um tipo de HPV que pega dessa forma, né? Mas não estou falando assim do oncogênico. Sim, os não oncogênicos. Pode ser que sim. Quem que tá falando comigo? Elisângela, professora. Oi, Elisângela. Pode, é porque eu tô com a tela do slide, eu não consigo visualizar vocês. Pode ser que sim, Elisângela, mas geralmente relacionados aos não oncogênicos. Tá? Mas aí ele tem muita camada de tecido para ele ultrapassar, né? Mas pode sim acontecer, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Professora, Aí você vai... Oi. professora, se o câncer de colo de útero mais de 90% estão ligados ao HPV, então, futuramente, esses casos devem cair por conta das vacinas que os meninos e as meninas estão tomando, os adolescentes. Futuramente, quer dizer que a vacina é um grande avanço para a cura, para a prevenção dessa doença? Cura eu não sei, mas prevenção, porque hoje a gente jogar uma cura para vírus é uma coisa muito complicada por conta do potencial de mutação que esse vírus ele tem, tá? Cura é mais difícil, mas prevenção sim. O objetivo é que essas crianças que começaram a ter sua vacinação agora, daqui a uns anos, daqui a no mínimo 10 anos, elas seja diminuída a predisposição dessas pacientes, tá? Então a vacinação hoje ela é em cima desses 4 tipos de HPVs, que é o 6, o 8, o 6, o 11, esqueci. 6, 11, 16, 18. Estão relacionadas justamente à diminuição da predisposição desses pacientes. Então, o objetivo é esse. Tá? A gente já tem uma diminuição, gente, quando a gente pensar aí na geração dos nossos pais, comparando a nossa geração, como o Eudócio falou ainda agora, a gente já tem uma diminuição, sim, considerável. Gente, só um minutinho. Oh, meu Deus do céu. Bebê. Professora. Faz muito tempo que tu não está dando atenção para ele, professor. Por isso que ele está incomodado. Uns 15 minutinhos, que aí se ela der uma atenção para ele, a gente toma um cafezinho. Tá, um minutinho, tá? É só o tempo que eu coloco ele aqui para comer alguma coisa. Bem rápido, tá?
Pronto. Então, bora voltar. Ele tem prioridade, mãe. Ô, gente, obrigada. Obrigada de coração por vocês compreenderem. É assim, de hoje de manhã é bem complicado, porque tá tanto eu quanto o pai dele dando aula. Então a gente tem que se virar nos 30 como a gente pode, né? Então vamos lá. Onde foi que a gente parou? Falamos da visualização dessas células bizarras, né? Células estranhas, onde você vai ver agora, vocês vão ver na próxima imagem, as formações de... Parece um girinozinho que a literatura coloca pra gente. Essa cromatina desse núcleo, ela já vai ser extremamente visualizada, dependendo da lâmina, dependendo da célula, você consegue visualizar os macronucleus, tá? A estrutura, a organização desse núcleo e dessa cromatina, ela já é bem mais grosseira, tá? Então, você vai visualizar ela bem modificada dentro desse núcleo, tá? Podendo visualizar, inclusive, não apenas a binucleação, como a gente visualiza lá no Elisil, mas a multinucleação, tá? Então, prazer, vamos começar a visualizar algumas células, algumas características dessas células sofrendo processo de malignidade. A primeira delas, eu trouxe essa imagem para vocês, é do nosso livro, tá? Onde você visualiza essa célula, que é uma intermediária, tá? Como é que eu sei que ela é intermediária? Por conta da característica ainda desse pouco citoplasma que ainda restou aqui, e por conta da presença de células normais próximas a ela, ó. Célula superficial, núcleo piquinótico, citoplasma abundante. Essa célula intermediária, olha esse citoplasma lindo, isso aqui é característica de células normais, tá? A partir daí, você tem um norte para visualizar todas as estruturas diferentes do que é aquele padrão de normalidade. Então, olha, aumento da relação núcleo-citoplasma. Eu tenho uma inversão aqui dessa relação. O que na célula normal eu teria uma baixa relação núcleo-citoplasma, na célula maligna eu já tenho uma alta relação. Olha o tamanho desse núcleo quando comparado ao tamanho do citoplasma. Quase imperceptível esse citoplasma, tá? Olha a visualização da cromatina aqui, ó. E bem aqui eu tenho um macronucleolo, tá? Então, cromatina grosseira, borda da membrana irregular, como mostra aqui, ó. E o espessamento dessa borda, ela é bem mais nítida. Célula normal a gente não visualiza. Hipercromasia, coloração intensa, tá? Então, são características de anormalidade. Bora lá. 3 características dentro da mesma célula, tá? Então, para dizer se aquela célula está sofrendo processo de neoplasia ou não. Então, primeiro, alta relação, a inversão da relação núcleo-citoplasma, né? Onde você visualiza esse aumento nuclear, é a primeira característica. Segunda característica, o espessamento dessa borda nuclear, tá? Então, olha aqui, ó, bem grossa essa borda nuclear. Segundo ponto. Terceiro ponto, cromatina grosseira e visível dentro desse núcleo, tá? Então, a gente nem falou do citoplasma, que o citoplasma aqui, ele tá quase imperceptível. Nós não temos nem como caracterizar esse citoplasma aqui. Mas a gente já conseguiu visualizar 3 características dentro da mesma célula. Então, ali eu já consigo começar a trabalhar em processos neoplásicos, tá? Essa aqui a gente chamaria, esse aqui é um núcleo de célula, que já perdeu completamente o citoplasma. Então, a gente chama isso aqui de núcleo desnudo, tá? Características de processos neoplásicos surgindo aqui, tá? Nessa aqui, ó, aqui a gente tem o que eles chamam de neoplasias de células pequenas, tá? Nós conseguimos visualizar esse citoplasma, que já é quase escasso em alguma delas, olha, esse aqui quase sumindo esse citoplasma, como se estivesse desaparecendo mesmo assim em pozinhos, sabe? Então, esse desaparecimento desse citoplasma é uma característica desse carcinoma de células pequenas. O núcleo
ele é volumoso, então eu aumento ainda mais a relação núcleo-citoplasma, tá? Você já visualiza aqui também irregularidade na borda de membrana, na borda da membrana, né, nuclear, ó. Bem que ela tá levemente tortinha, ó, levemente irregular, tá? Visualização de cromatina, ó, alguns pontos, como se esse núcleo tivesse todo montado, tá? E em algumas delas, a borda desse núcleo, ela chega a tocar na borda do citoplasma, que é como esse caso bem aqui, cadê a receita? Como esse caso aqui, ó. O núcleo ele já está tocando diretamente na borda da membrana citoplasmática. Isso aqui é característica de lesão também, porque é como se esse núcleo estivesse querendo se extravasar do citoplasma, querendo se livrar desse citoplasma. Então, nessa aqui eu já perdi até a conta de quantas características que eu dei. Acho que eu falei de 4 ou 5 características dentro desse mesmo grupamento celular, tá? Então, isso aqui também é característica de processos malignos, tá? Bora começar a se assustar ainda mais. Nessa imagem à esquerda, gente, nós temos várias modificações. Aqui a gente pode trabalhar com várias modificações. Essa daqui é o formato das estruturas estranhas que eu falei para vocês que nós visualizamos, em formato de girino, tá? Então esse aqui ele lembra muito um girinozinho. Eu não tenho célula normal nenhuma com esse tipo de característica, tá? Então aqui eu tenho essa formação, essa visualização de células estranhas, ó. Várias células estranhas aqui, diferentes. Vamos caracterizar, começar a caracterizar por essa célula bem aqui, tá? Essa célula, então, ela tem aí, no mínimo, também, 3 características relacionadas a ela. Primeira característica, a mais perceptível delas, essa multinucleação. Olha aqui. É minha seta. 1, 2, 3, acho que isso aqui é outra célula junto. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui ainda aparece um outro, ó. 4 núcleos. Ou é só... Não, são 3, gente. 1, 2, 3 núcleos, ó. Multinucleação, tá? Característica de malignidade, primeiro ponto. Segundo ponto, hipercromasia, tá? E uma hiperqueratinização também, né? Porque a gente fala de núcleo e citoplasma, né? Então, ó, lembra que eu falei na aula para vocês presencial ainda, que a característica das células escamosas era, da ectocervice era, epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Vocês lembram disso? Por que eu falava lá que ele era não queratinizado? Porque aquelas células, em sua normalidade, elas quase não possuem a queratina. A queratina é que faz com que essas células tenham essa coloração, tá? Levem essa coloração. Então, ó, célula normal, ela quase não possui queratina, tá? Então, a cor dela é uma cor leve, é uma corzinha discreta. É uma basofílica, mas um azulzinho discreto. É um rosinha discreto, um laranja discreto. Já nos carcinomas, nós temos uma inversão. Por ativação desse HPV, nós temos uma intensa queratinização, ou seja, uma intensa coloração naquela célula. Então, ela vai ficar intensamente corada. Tanto a núcleo, como vocês observam aqui, quanto o citoplasma, tá? Então, essa intensa coloração é a segunda característica. Terceira característica, vocês conseguem observar a borda do núcleo sendo formada, ó, bem grosseiramente aqui, ó. Nessa aqui de baixo também eu consigo visualizar perfeitamente a borda desse núcleo. Terceira característica. Quarta característica, visualização dessas cromatinas, e nessa aqui ela ainda tá bem grosseira mesmo, tá? Então aqui a gente tem 4 características relacionadas a essa célula. Então aqui sim, característica de malignidade, tá? Olha esse citoplasma indo todo para a periferia aqui, ó. Borda nuclear irregular, hipercromasia, cromatina grosseira nessas aqui, tá? A gente tem uma anisocitose. O que seria a anisocitose? A diferença de tamanhos de células. Olha o tamanho dessa célula. Desliga esse microfone. Tem um cachorro aí na nossa aula. O tamanho dessa célula, quando comparado ao tamanho dessa, quando comparado ao tamanho dessa, e esse formato aqui, tá?
Então, nós temos aqui dismorfismos celulares, tá? Olha essa célula aqui que parece um triângulo. Isso aqui provavelmente seria uma célula superficial, tá? Então, a gente daria características para elas de acordo com a célula superficial. Então, aqui, vocês têm um mundo para trabalhar em cima dessa lâmina e vocês podem, sim, fazer características, de colocar no mínimo 3 características dentro de cada célula aqui, que você vai dizer, sim, que isso aqui é um carcinoma, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. E aí olha que bonitinho, é tão lindo quando eles fazem, quando a lâmina ela é perfeita dessa forma, a ponto de ter uma célula normal e mostrar as células sofrendo as modificações ao lado. Que você sabe, tudo que for diferente disso aqui é alguma lesão ou então já é uma neoplasia, tá? Então aqui, ó, visualização, as cromatinas aqui estão bem mais grosseiras, ó, bem mais perceptíveis aqui, tá? Isso aqui é um nucleo, é um macronucleolo sendo visualizado bem aqui, ó, cromatina pequenininha aqui e o nucleolo bem aqui mais grosseirão, tá? Então são características já de carcinoma. Então eu preciso visualizar pelo menos 3 características dentro da mesma célula. Diga. Todas as células assim vão ser agrupadas quando vai identificar um carcinoma. Como é que é? Todas as células vão ser agrupadas dessa forma, na segunda imagem, quando vai identificar que se é um carcinoma ou não? Não. Ó, aqui elas estão bem agrupadas a ponto da gente nem conseguir identificar uma célula ou outra. Mas aqui elas já estão mais soltinhas, ó. Tá? Não necessariamente. O ideal mesmo é que a gente consiga visualizar elas mais soltinhas. Porque na maioria das vezes, nesses grupamentos, você não consegue identificar o início e o fim de uma célula. Como tá aqui nesse caso, ó. Tá? Mas assim pode ser encontrado também. Nesse caso aqui ainda dá para a gente visualizar. Agora, nesse grupamento aqui, não. Esse grupamento aqui, eu deleto ele, eu esqueço ele. Eu sei que está tendo modificação aqui, mas eu não consigo caracterizar por meio dele. Então, eu vou para as células que estão soltas, tá? Aqui, se eu deletasse esse grupamento, eu já conseguiria fazer a caracterização dessa lâmina só por essas células soltas. Então, aqui geralmente esses grupamentos, a gente despreza eles por não conseguir visualizar nitidamente o que está acontecendo dentro daquela célula, tá bom? Tá, entendi, obrigada. Por nada. Mais algumas estruturas esquisitas também, tá? Então, aqui, olha, aqui a gente tem muito leucócito, tá? Então, na rotina você encontrar nas proximidades dessas células que estão sofrendo as destruições, as lesões, ter um concentrado de leucócito maior, tá? Por isso que essas pacientes têm a liberação desses líquidos que as colegas estavam falando, dessas secreções mais purulentas, por conta do quantitativo maior de leucócito que está sendo liberado, de fatores necróticos sendo relacionados naquela cavidade, e aí eu preciso, então, ativar os meus leucócitos para a limpeza, né, desse organismo. Aqui a gente consegue visualizar uma perda do citoplasma, tá? Então, aqui tem um pouquinho ainda, mas você observa que essas células, ela está sofrendo já o processo de desnudez, tá? Que é ficar sem o citoplasma dessa célula, tá? Olha, cromatina dela grosseira, tá? Você está visualizando aqui. Esse aqui é um macronucleolo, tá? Se você fosse dividir essa lâmina aqui, ó, em 4 quadrantes, você visualizaria que essa cromatina ela não está bem distribuída nesse núcleo, tá? Se ela não está bem distribuída nesse núcleo, é uma das características para processo de malignidade, tá? Então, cromatina grosseira e má distribuída dentro desse núcleo, tá? Visualização da membrana nuclear, tá? Perda desse citoplasma são características. Nessa aqui, ó, a gente tem uma hipercromasia, tá? Uma intensa queratinização desse núcleo, uma intensa queratinização desse citoplasma, tá? Eu tenho uma anisocitose aqui, olha o tamanho dessa célula, quando eu comparo ao tamanho dessa célula, tá? Olha a visualização aqui também, ó, de cromatina bem grosseira, olha o tamanho desse núcleo gigantão. Olha essa membrana nuclear sendo visível aqui. Intensa queratinização, tá?
Essa anisocitose, já falei para vocês, né? Então, aqui a gente tem características de malignidade também. Olha a formação de estruturas estranhas, ó, como se ele estivesse invadindo, como se a célula estivesse querendo invadir mesmo essa cavidade, tá? Então, são estruturas. Olha esse núcleo querendo extravasar do citoplasma, tá? Então, também são características de malignidade aqui. Bora, olha o tamanho desse núcleo, olha o tamanho desse citoplasma. Eu tenho uma alta relação núcleo-citoplasma aqui. E põe alta, tá? Porque essa célula aqui era para ter uma característica de baixa relação núcleo-citoplasma. Núcleo pequeno quando comparado ao tamanho do citoplasma. Então, aqui eu tenho uma inversão, tá? O núcleo já está bem abundante quando comparado ao tamanho desse citoplasma. Essa seta aqui, ele está indicando a anisocitose, ó. A diferença do tamanho das células A, tá? Aqui outra pequenininha também, quando comparado ao tamanho da célula B, tá? Célula sofrendo processo de hipercromasia, tá? Visualização dessas cromatinas de forma mais grosseira nessa célula, tá? Borda nuclear irregular e grossa. Já me perdi de quantas características que eu já falei. Então, hipercromasia, cromatina grosseira, tá? Aqui, irregular. O que mais? Anisocitose. Esse dismorfismo, esse intenso dismorfismo. Olha a célula estranha aqui, ó. Formação de estruturas estranhas. Completamente diferente, tá? A formação do girinozinho que ele falou aqui pra gente. Você consegue nitidamente perceber que isso aqui é uma invaginação, porque além do núcleo estar sofrendo esse dismorfismo, o citoplasma também está nesse processo de invaginação. Uma característica dessa lâmina, gente, é observar esse fundo sujo, tá? Isso aqui é muito bom e a gente só consegue visualizar isso aqui em quem faz preventivo convencional, tá? Que é quando você tira a coleta do paciente e já passa diretamente na lâmina, tá? E não na citologia de meio líquido, que é onde você pega o material do paciente e joga lá naquele borrelzinho. Quando você faz a citologia convencional, tudo que tu pegou daquela paciente, tu coloca naquela lâmina, então tu vais visualizar, tá? Na citologia de meio líquido, o próprio aparelho escolhe as estruturas e na maioria das vezes ele deixa esse fundo da lâmina limpo, tá? Então, por isso que alguns citologistas ainda gostam de trabalhar especificamente com a citologia convencional por visualizar esse processo inflamatório nesse fundo da lâmina. Quanto mais intenso aí você visualiza que esse paciente está sofrendo um processo de neoplasia, tá? Onde está tendo necrose tecidual. Se tu está necrosando esse tecido, tu vai visualizar esse fundo extremamente mais sujo e com uma visualização intensa de leucócitos, tá? Olha, mais uma vez, irregularidade, olha que irregularidade linda aqui, ó, na borda da membrana, visualização dessa cromatina, ó. Parece que ela tá toda, se a gente fosse dividir bem aqui, ó, só no meio, no vídeo nem em 4. Só dividindo aqui no meio, é como se ela tivesse essa cromatina toda para um lado e aqui não tivesse quase nada, tá? Cromatina, ela está dentro do núcleo da célula toda muito bem distribuída, tá? Então, aqui a gente tem características, sim, de critérios malignos, tá? Aqui, ó, a mesma coisa, essa cromatina grosseira, intensa, com uma hiperkeratinização, hipercromasia, visualização dessa borda nuclear, tá? Nessa aqui, olha, de novo, fala. Quando a pessoa começa o tratamento quimioterápico, o que acontece com essas células? São lisadas. Elas são destruídas. Uhum. E aí destruídas. Porque o organismo ele continua produzindo essas células saudáveis, né? Sim. Na região. Sim. Isso. Aí qual que é o problema na quimioterapia? Porque ele acaba destruindo essas células, porém ele também acaba destruindo também as células boas que ainda tinham ali. Esse que é o problema do tratamento quimioterápico e radioterápico, tá? Na quimioterapia, ela destrói essas aqui e dependendo da radiação na radioterapia, ele acaba modificando essas células normais. Que se a gente não tiver cuidado na hora
da liberação do laudo, você pode achar que aquilo ali era uma neoplasia, sendo que, na verdade, foi relacionado à radioatividade, tá? Então, por isso que o paciente ele precisa dizer se ele já fez tratamento quimioterápico e, principalmente, se ele já fez tratamento radioterápico. Então, caso quando o médico, eles dizem que a paciente está curada, como assim? Eu queria entender essa situação. Ela não tem mais nenhuma célula modificada. Entendeu? A partir daí, ele só vai visualizar no preventivo dela células normais. E já não vai visualizar mais nenhuma célula anormal. É isso que ele diz que esse paciente está curado. Entendeu? Sim. Entendi. Hoje a gente trabalha diretamente o médico oncologista e a realização dos preventivos, tá? Porque através do preventivo é que eu vou saber se ainda tem modificação celular ali, tá? Então eu faço o tratamento, depois de um tempo, não é lógico, eu tô fazendo tratamento, faço preventivo. Não, você fez o tratamento hoje, daqui a 3 meses eles te pedem o primeiro preventivo. Finalizou, né, o tratamento hoje, daqui a 3 meses te pedem o primeiro preventivo. Se aparecer só atipias, que é o ASC-ANS, o ASC-H, no máximo um Lzil, é porque realmente está diminuindo, tá? E aí depois de 6 meses faz o tratamento de novo. Tive um exemplo de uma paciente eu já tive casos de paciente, gente, que ela fez o tratamento radioterápico, porque o estadiamento dela já estava bem mais acentuado. Aí, depois dos 3 meses, ela fez o preventivo, foi para quimioterapia, se eu não estiver enganada, foi para quimioterapia. Depois de 6 meses, ela fez o preventivo, não, 6 meses não, com 8 meses mais ou menos. Ela fez o preventivo novamente, aí apareceu só ASCII, que é essa atipia de significado indeterminado. Ou seja, uma ou duas outras células que ainda estava tendo umas lesões, mas não era mais o carcinoma. Então, ela estaria curada. Bom, com um ano, foi mais ou menos um ano depois, ela fez novamente o preventivo e apareceu já não mais o carcinoma. Apareceu um H-zil, tá? Como apareceu um H-zil, a gente levou esse resultado dela no oncologista e o oncologista achou por bem, como estava já aparecendo o carcinoma, ela já tinha feito a rádio, ela já tinha feito a quimio, não tinha efetivamente chegado à cura dessa paciente, eles optaram por retirar esse colo do útero dela, tá? Por quê? Porque as características fisiológicas dela levavam uma predisposição muito maior ao surgimento novamente do carcinoma, tá? Então, nesse caso, foi solicitado para ela, como ela já tinha filho, ela não tinha mais vontade nenhuma, desejo nenhum de ter ainda mais filhos, então foi pedido a retirada feita a esterectomia nela, tá? Fizeram a esterectomia total nela, ou seja, tiraram o colo do útero, trompa e ovários, por conta de alguns marcadores hormonais que ela tinha mais sensibilizado no organismo dela. Tá? Então, poderia sim levar a novas formações de alguns outros carcinomas. Então, eles optaram por fazer a esterectomia nessa paciente. Nesse caso em específico, tá? Porque ela tinha mutações gênicas que levavam a uma predisposição ainda maior. Na maioria dos casos, e se essa paciente for diagnosticada precocemente, se faz o tratamento e esse colo do útero volta à normalidade, tá? Então, vai muito de caso a caso do paciente, tá? Aqui, a gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma, quando eu comparo a célula normal, eu tenho uma hipercromasia, tá? E em alguns pontos, a gente ainda consegue olhar um pouquinho mais essas cromatinas, de uma forma um pouco mais grosseira. Tu consegue observar que isso aqui não está uniforme, quando tu compara da célula normal, tá? Então, aqui a gente tem características de malignidade também. Professora, se eu olhasse na lâmina
Tá aqui a lâmina da paciente todinha. Se eu olhasse só essa célula, só essa bem aí, eu já poderia dizer que essa paciente está tendo carcinoma? Vocês são meus professores, me respondam. Se tu olhasse na lâmina dessa paciente, só essa célula. Já estão acabando. Já vou liberar vocês. Só essa célula. Você acha que esse paciente já tem um carcinoma? Não. Não. Certinho. Tá? Quem foi que falou comigo? Foi o seu Eudócio, foi? Não, foi outro colega, mas a opinião era a mesma. Quem foi que falou comigo? Diz aí. Foi eu, professor, o Eric. Ah, oi, Eric. Obrigada, Eric. Não, gente, então tá certo, tá? Só uma célula não é característica de nada, tá? Então, essa paciente, ela pode ter feito raio-x. Ter feito um raio-x essa semana, umas 2 semanas atrás, ela fez um raio-x e aí foi realizar o preventivo. O raio-x, ele tem essa característica de fazer leves modificações temporárias naquela célula. Então, uma célula, gente, não é característica de nada. Mas, professora, por que a senhora trouxe essa célula, então, aqui pra gente, dentro desse contexto de carcinoma? Porque eu queria mostrar para vocês a característica dessa célula. Então, ela, por si só, não é característica suficiente de me levar a um carcinoma. Porém, se eu encontrar um grupamento celular, aí sim, tá bom? Ui. Próximo. Bom dia. Opa. Bom dia. Nós trouxemos também para finalizar com vocês alguns marcadores tumorais. Beleza. Alguns marcadores tumorais, tá? Por que a gente trouxe para vocês esses marcadores tumorais, gente? Alguns são específicos para cada tipo de câncer, então, tipo, alfa-fetoproteína. Quando a alfa-fetoproteína ela é relacionada a processos inflamatórios no fígado. Então, se essa alfa-feto estiver muito alta, pode ser indicativo de um câncer de fígado, tá? Bem como o aparecimento do gene BCR-ABL, que estão relacionados às leucemias mieloides crônicas. Temos alguns marcadores específicos que, dependendo da paciente, dependendo dos fatores históricos dessa paciente, familiar dessa paciente, ela acaba tendo que começar a fazer esses marcadores muito cedo. Quais são esses marcadores? Os marcadores relacionados ao sistema reprodutor, tá? Então, exemplo, a tua avó teve um câncer de mama. Na linhagem da tua mãe, alguma tia tua teve um câncer de mama. Quando chegar na tua linhagem, tu tem por obrigação, quanto mais cedo, iniciar a sorologia para esses marcadores. Por quê? Porque a tua família tem uma predisposição a esses cânceres, a formação desses cânceres, tá? Então, é bem comum. Então, eu conheci um caso em que a avó teve câncer de mama, na linhagem da mãe, ninguém teve câncer de mama, mas, infelizmente, na linhagem da filha, nesse caso, né, já teve uma predisposição ao câncer de mama. Então, o que essa paciente ela vai ter que fazer agora? Ela não era uma paciente que comumente fazia exames, e aí a importância da gente se cuidar, da gente regularmente estar fazendo esses exames, ela vai ter que fazer um carcinoma nela, ela vai precisar retirar uma das mamas, aonde teve o aparecimento do nó, mas ela vai precisar fazer aquele mesmo marcador que a Angelina Jolie fez, que é caríssimo aquele exame, ela vai precisar fazer. Por quê? Porque se ela tiver essa predisposição à formação desse câncer de mama, ela vai precisar retirar a outra mama também, tá? Porque vai que nessa mama que já tem uma estruturação carcinômica formada, na outra também tem um aparecimento. Então, o que o médico sugeriu? Que ela faça esse exame para saber se a outra mama também tem essa predisposição. Aliás, se esse fator genético dela está relacionado. Se tiver positivo, ela vai retirar a outra mama. Aí, o que o médico pediu? Vamos logo fazer esse exame, porque já que tu vais retirar uma mama, a gente retira logo a outra também, e tu fazes logo o processo de implantação do silicone de uma vez só, para não sofrer ainda mais. É claro que a gente tem todo um psicológico alterado aí nessa paciente, isso aí nem entra no nosso mérito agora, mas qual que é a importância desses marcadores tumorais?
é te dar uma sinalização prévia, tá? Se você está tendo ou não ativação desses marcadores para uma posterior formação carcinômica, tá? Então, aqui eu trouxe alguns para vocês. CA15, geralmente essas pacientes iniciam com 40 anos. Se tiver um histórico familiar, inicia mais cedo. CA19, marcador tumoral de câncer retal, câncer de pâncreas. CA125, tá? Está relacionado ao câncer de ovário, tá? E um muito interessante que eu trouxe para vocês é o marcador de gonadotrofina coriônica, o HCG, que ele está relacionado à nossa gestação, né? Que quando a mulher está grávida, aumenta o HCG, isso aí vocês já sabem bastante. Ele é aumentado também no câncer de ovário, tá? Mas uma peculiaridade relacionada aos homens. Se o HCG ele estiver aumentado no homem, esse homem ele pode estar tendo um câncer de testículo, tá? Onde eu estou tendo esse aumento do hormônio, então está relacionado diretamente a esse câncer. Então não se assustem se na rotina laboratorial de vocês encontrarem lá um homem fazendo HCG, tá? E se esse HCG estiver alto, é porque esse médico ele está suspeitando de fato de um câncer de testículo, tá? Então isso aí foi uma coisa que eu passei. Oi. Também, que como eu já estou, né, depois dos 30, né, dos 30 e poucos, que é o CA125, ele também é para rastrear esse tipo de tumor, não é? Mesmo que é pelo sangue, é? Ele é pelo sangue. Todos esses aqui que eu tô falando para vocês é pelo sangue. É sorologia. Então, tá? Mas tem um que chama CA125, né? Tem esse bem aqui embaixo, ó. Que é marcador de câncer de ovário. Agora eu vi que o meu tava travando. Uhum. Entendeu? Entendi. Tem sim. Todos eles são sorológicos. É no sangue que você faz. Professora, só te pedir um favor, depois que você colocar a aula lá, se tiver como colocar em vez só do vídeo com as aulas, colocar, nem que seja mandar para o Eric, os slides separados para a gente, entendeu? Para facilitar para quem Mas não eu já coloquei. Você colocou? Eu já coloquei. Já coloquei no portal. Tá na unidade 4, seção 1. Eu já coloquei. Desde ontem tá lá. Obrigada. Por nada. E aí, gente, por que eu trouxe esses marcadores tumorais que eu acabei de falar para vocês que eles são sorológicos? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque para o câncer de colo de útero, nós não temos marcadores tumoral sorológico. Qual que é o nosso marcador tumoral para o câncer de colo de útero? É a realização do preventivo, tá? Então, é ele que é o nosso marcador tumoral, tá? É o preventivo de Papa Nicolau. Então, nós não temos hoje marcador sorológico nenhum para você saber se esse paciente está com câncer de colo de útero, tá? De colo de útero, tá, gente? Todos os outros a gente viu ali que a gente tem marcadores sorológicos, mas para o colo do útero não, tá? Então, marcador tumoral para colo de útero é preventivo de Papa Nicolau, tá? Então, a mulher realiza o preventivo e aí o citologista libera esse resultado da paciente, tá? Então, caso vocês venham ter perguntas aí de concurso, de provas e afins, vocês já sabem que câncer de colo do útero não tem marcador sorológico. Qual é o marcador? A realização do preventivo de Papa Nicolau. Belezoca? Finalizo por aqui. Essa atividade eu vou deixar para que vocês realizem, tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Alguma dúvida?